lá, foram 11 dias navegando pelos mares mais instáveis do planeta, enfrentando tudo quanto é tipo de condição adversa do tempo, vento, chuva, neve, tudo para a gente poder chegar finalmente à Antártida, o grande objetivo do nosso projeto, da nossa viagem, e que é a grande razão da gente estar aqui agora nesse podcast, para dividir um pouquinho com vocês dos bastidores dessa viagem do Projeto Antártida. Eu sou Marcelo Magalhães, sou editor executivo do Núcleo de Reportagens Especiais da Record TV. Aqui comigo estão os meus companheiros de viagem, Gilson Fred, nosso diretor de externa, Leonardo Medeiros, repórter cinematográfico, Marcos Seis, repórter, meu companheiro de quarto. E juntos aqui a gente vai tentar passar para vocês um gostinho, um pouquinho do que a gente viveu nos últimos 11 dias. E eu lembro que, além dessa versão em áudio, a gente preparou também uma versão em vídeo, que vai ficar disponível no portal r7.com, e também uma versão em 360 graus, que vai mostrar, vai dar uma experiência imersiva, para que a pessoa que acompanha esse conteúdo com a gente possa realmente mergulhar nessa viagem junto com a gente. Eu aproveito até para falar que aqui ao meu fundo tem o canal de Beagle, que é por onde saem os navios em direção à Antártida. Do meu lado tem uma floresta muito bonita, logo aqui à minha frente as cadeias de montanha de Ushuaia, e quem está acompanhando em 360 pode dar esse passeio junto com a gente. Marcos Seis, que experiência, meu amigo. Foi uma experiência inesquecível, né? Muito, né? Eu chego a não acreditar muitas vezes. Eu preciso ver as fotos que eu tirei, os vídeos que eu fiz, para poder acreditar que a gente teve essa experiência. O que mais te impressionou, Marcos? Cara, tudo me impressionou, porque a Antártida é um lugar tão diferente, né? Tão longe da nossa realidade, que tudo que a gente vê pelo caminho é diferente, né? A gente quer fazer foto de tudo, a gente quer gravar tudo, a gente quer falar tudo, a gente quer descrever tudo. Quando eu vi que existia essa possibilidade da gente estar lá, passou a se tornar um sonho. E quando a gente pisou na Antártida, acho que foi emocionante, né? Saber que a gente já passa anos da vida estudando, desde a escola, né? Vendo na televisão, os filmes. Nunca nos imaginarmos lá, porque é um lugar tão distante e difícil, e daqui a pouco a gente está pisando lá. Acho que isso foi inesquecível. E é um lugar realmente de uma beleza assim, única. Não tem nada no planeta, pelo menos do pouco que eu conheço do mundo, mas enfim, não tem nada parecido, né? Assim, é uma beleza que realmente impressiona a gente, né? O que te chamou mais atenção nesse sentido, Marcos? Eu acho que, bom, a gente teve vários momentos que impressionaram a gente. Primeiro, o contato que a gente tem com os animais, e segundo, as geleiras. Quando a gente vai passando e vê aquelas montanhas absurdas, assim, a gente teve um desafio muito grande nas nossas reportagens, o desafio de descrever para quem está em casa o que a gente estava vendo e o que a gente estava sentindo, porque é impossível. Então, quando a gente vê aquelas montanhas gigantescas, eu acho que a câmera não consegue dar a dimensão do real tamanho delas. E eu lembro quando a gente dormiu, nós não estávamos na Antártida ainda, e eu lembro que quando a gente acordou e abriu a janela da cabine, quando a gente abriu a cortina e eu vi as primeiras geleiras, os primeiros icebergs boiando, aí me caiu a ficha Antártida. Aquilo foi um choque na hora. Então aquilo foi o que mais me impressionou, ver que aquilo é real, que aquilo existe, né? Bom, os nossos principais companheiros de viagem, além do Gilson e do Léo, claro, né, foram os pinguins, né, Marcos? Gente, é uma coisa impressionante, assim, não é exagero. Todo lugar que a gente ia, os pinguins estavam lá, em grande quantidade, aos montes, juntos, fazendo tudo o que vocês podem imaginar. Essa é uma ilha bem pequenininha, tão pequena que a gente consegue enxergar o início dela, aqui onde a gente desceu, e a gente enxerga também o fim dela, que é um pouquinho mais pra frente. E aqui nessa ilha, basicamente, tem pinguins. Os pinguins da espécie Gentoo. E eles chegam tão perto da gente
que os guias, né, que nos orientaram, eles pediam para que a gente não saísse primeiro da nossa trilha, porque as trilhas dos pinguins cruzavam a nossa trilha, né? E toda vez que a gente pisava fora dessa trilha e abrisse algum buraco, a gente precisava rapidamente encher esse buraco, porque havia o risco deles cruzarem e caírem nesse buraco mesmo. Né? E também porque o pinguim, ele aprende a seguir trilhas, então ele normalmente vai deixando as pegadinhas dele e depois ele volta por essas pegadas, né? Ou a dele ou a de outros pinguins, porque eles vivem em comunidades, então eles estão indo sempre para o mesmo lado. Então, a partir do momento que a gente pisa numa trilha de pinguim, a gente pode estar tirando o rumo deles, né? Eles podem passar a seguir as nossas pegadas no gelo. Então a gente tem que tomar até o cuidado disso, porque a gente está no habitat deles, a gente está no local deles e a gente não pode mudar essa rotina deles. Então a gente tem que ter o máximo cuidado possível. Um dos pontos altos da nossa viagem, sem dúvida nenhuma, foi o encontro com as baleias, né? A gente esteve frente a frente com 2 baleias jubarte, que estavam dormindo. E eu confesso que eu fiquei quase sem respirar naquela hora, porque é tão impressionante, a gente estava tão perto delas, que você fica meio sem reação, né? E a gente, obviamente, corria o risco de não encontrar as baleias, né? Porque não, apesar de ter uma grande quantidade na Antártida, não é tão simples, elas permanecem fora d'água por muito pouco tempo. A maior parte elas estão embaixo d'água, então não é em todo momento que a gente tem a oportunidade de ver uma baleia. A gente teve a oportunidade de ver 2 juntas, né, que é raro isso. Então a gente estava indo fazer uma outra gravação, a gente estava gravando as geleiras, os icebergs, quando recebeu a informação pelo rádio dos guias de que existiam 3, na verdade, baleias perto do nosso navio. Então, só de ouvir aquela frase de que tinha uma chance de ver baleia, a gente ficou tão emocionado na hora, né? Foi e já liga a câmera, e já levanta, a gente quer falar e não pode ficar muito tempo de pé no bote, né? Até pela nossa segurança, mas a gente já quer levantar para tentar enxergar as baleias. Então, quando a gente pôde ver de pertinho, assim, né? De ouvir o barulho que elas fazem, aquilo arrepia. Não pode muito pro lado, mas pode passar nessa volta. Vem pra cá aqui Agora, tensão mesmo, a gente teve ao cruzar a chamada Passagem de Drake, que é um dos roteiros marítimos mais perigosos do mundo, se não for o mais perigoso, né? A gente chegou a enfrentar, ao longo do nosso caminho, ondas de 8 metros. Marcos, como é que foi para você? Antes da viagem eu estava muito ansioso, porque eu já tinha ouvido falar no Drake, já vi filmes que se passam no Drake, pesquisei muita coisa na internet, vídeos, então vi situações bem complicadas ali de quem atravessa aquele trecho. Então antes eu estava com muito medo, estava muito ansioso. Não só eu como a equipe, né? O próprio Leonardo Medeiros, que é o nosso repórter cinematográfico, me mandou vários links, né, de reportagens, falando, a gente vai atravessar isso mesmo, e falava de acidentes que aconteceram lá. Tava preocupado, menino? Tava preocupado. Eu acho que só você saber que vai atravessar um trecho de ondas de quase 10 metros de altura, eu acho que isso já tira o sono de qualquer um. A gente está no meio do nada, é só água para tudo que é lado. Aqui tem uma piscina que agora está fechada, porque a gente está passando o Drake, que é o trecho mais agitado do mar, então por segurança eles esvaziaram aqui a piscina, mas assim que a gente sair do Drake, eles vão mexer de novo. Tem um outro andar aqui que a gente consegue ter uma vista mais alta do trecho que a gente está passando. Uma vista mais aberta. Venta bem mais, mas a gente consegue enxergar muito melhor. Nada na sua frente.
Como a gente está atravessando o Drake, ainda está tudo amarrado, ó. As cadeiras, as mesas estão todas amarradas ainda, porque o navio balança muito, então tudo isso aqui vem abaixo se não tiver amarrado. Com segurança, tá tudo preso. Assim que a gente sair do Drake, aí eles abrem tudo, espalham as cadeiras para que as pessoas possam sentar, para que as pessoas possam contemplar a viagem. Essa é uma viagem de contemplação mesmo. E a nossa viagem ganhou uma dose extra de preocupação, porque, infelizmente, enquanto a gente estava na Antártida, uma mulher morreu num cruzeiro que passava mais ou menos por aquela região, no Drake, né? Provavelmente, pelo que o capitão do nosso navio nos disse, devia ser alguém que estava conduzindo o navio, que não tinha tanta experiência em passar por aquela região. E o navio, infelizmente, foi atingido por uma onda muito grande, enfim, pegou na lateral do navio e essa pessoa a gente não sabe exatamente como, mas infelizmente ela faleceu. Então isso mostra que realmente aquilo ali é uma região muito perigosa, muito desafiadora e só pode realmente passar por aquele roteiro quem tem experiência para isso, que era o caso do nosso capitão. Né? E a gente sentiu isso na pele, porque a primeira noite do Drake, além de balançar muito, a gente não conseguir parar de pé e estar se apoiando o tempo inteiro na parede, nos móveis, na hora que a gente dormiu, né, a gente sentia o nosso corpo, a sensação que nós tínhamos é que o corpo saía da cama. Saía da cama, né? O Marcelo várias vezes falou isso à noite, olha, parece que eu saí da cama. Copo dentro a gente acordar com barulho de copo caindo no chão, meu celular caiu no chão. Então isso mostra que o Drake é forte mesmo, não é brincadeira enfrentar aquela situação. Bom, e a gente ainda deu sorte de enfrentar tudo isso num navio super bem equipado para enfrentar situações desse tipo, né? O nosso navio tinha um estabilizador muito moderno, vamos dizer assim, que amenizava dentro do possível o máximo para que a gente sofresse menos os efeitos do Drake, né? A gente se sentiu seguro a viagem inteira, porque o navio nos passava isso e a tripulação nos passava isso. A gente via que todas as pessoas tinham respostas para todas as dúvidas que nós tínhamos. Eles esclareciam um dia antes tudo o que ia acontecer no dia seguinte. Então foi uma viagem assim, muito tranquila e muito segura. Isso foi fundamental para o sucesso da nossa gravação também. Chegaram inclusive a cancelar algumas idas nossas ao continente antártico, justamente por falta de segurança, né? A gente teve 3 trechos, né, 3 ilhas que nós desembarcaríamos e por questões de vento, ventava muito e claro, nós num bote não dá muitas vezes para saber a força do vento, do que ele é capaz, então eles preferiram cancelar essas travessias. Bom, a gente encerra esse podcast lembrando que todo o material que a gente captou lá na Antártida vai ser exibido na programação da Record TV. Então quem quiser acompanhar mais é só ficar ligado nos programas da Record TV e também no r7.com e no Play Plus. Marcos Reis, valeu. Boa viagem que nós tivemos, né? E boas histórias que a gente guardou. Eu agradeço ao Marcos. Léo, Gilson, venho aí também agradecer os nossos parceiros aqui de viagem. Nossos guerreiros que acompanharam a gente esse tempo todo. E é claro, eu agradeço também a você que acompanhou a gente, que vai prestigiar, eu tenho certeza, a programação da Record TV. Mais uma vez, muito obrigado pela companhia. Espero que vocês gostem do material e a gente se vê em uma outra oportunidade. Tchau!